Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muita paz e muita ternura no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A graça de nos alimentarmos da Palavra de Deus que ilumina a nossa vida, direciona o nosso caminhar e rege o nosso coração. Vamos nos colocar na presença do Senhor nosso Deus, pedindo: Senhor, venha nos abençoar, que nós queremos entender e viver Tua Palavra. Essa bênção que eu agora invoco do Senhor, nosso Deus, sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, desejando lá no fundo da minha alma o Teu Espírito. Espírito que acalenta, Espírito que fortalece, Espírito que anima, Espírito que cura, Espírito que renova. Venha, Senhor, em meu socorro. Venha, Senhor, em meu auxílio. Venha, Senhor, me dar a Tua graça, Teu amor, a Tua ternura, para que o Senhor me livre de todo o mal e me proteja em todos os caminhos das estradas da minha vida. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção e a Tua proteção e a luz do Teu Espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, vamos ter na mão nossa caneta. Ela serve tanto para riscar aqui a Palavra de Deus, como para anotarmos aqui no caderno aquilo que é importante para nós. Você sabe que no nosso estudo bíblico, a Bíblia no Meu Dia a Dia, como ele foi concebido pelo Monsenhor Jonas Habib, não é? Que é o homem da palavra, ele sempre teve em si, no seu coração, e até hoje, ele vive de uma forma muito fiel o seu amor e dedicação à palavra de Deus. Então, sempre buscando aqui na palavra os tesouros, as pérolas preciosas que a palavra de Deus tem para nós. Uma ordem de Deus, uma mensagem de Deus, um princípio eterno ou uma promessa divina. Apenas que não é em todos os textos das Sagradas Escrituras que nós vamos encontrar esses elementos todos. Quase sempre a gente está agora no livro do Levítico, nós estamos acompanhando as ordens, porque as prescrições acabam sendo ordens de Deus para aquele tempo e para aquela circunstância em que o povo vive e que o povo está passando. Como eu disse, é um povo que está se formando. Então, não se preocupe quando você vai fazer o estudo. Nossa, mas cadê aqui a promessa? Você não tem promessa, não tem promessa. Nossa, mas cadê aqui o princípio eterno? Se não tem um princípio eterno, não tem problema. Mas a verdade é que a palavra de Deus sempre terá uma mensagem, uma direção de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Hoje queremos nos dedicar a 2 capítulos, tá? Porque tratam de temas afins, ou seja, de temas muito parecidos. Então vamos estudar o capítulo 12, que é mais curto, e também o capítulo 13. Vamos falar da impureza da mulher e da impureza da pele humana através da lepra, ou as doenças cutâneas, doenças que manifestam na nossa pele. Assim começa a dizer o texto sagrado: o Senhor falou a Moisés: fala aos israelitas, quando uma mulher engravida e dá à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da menstruação. A mãe ficará mais 33 dias em casa, purificando-se do sangue. Não poderá tocar nada de santo, nem entrar no santuário, até se completarem os dias da purificação. Se der luz a uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na menstruação, e permanecerá em casa durante 67 dias, purificando-se do sangue. Completando os dias da purificação pelo filho ou pela filha, apresentará o sacerdote na entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou uma rola como sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, fazendo por ela a expiação, e ela será purificada do fluxo de sangue.
Essa é a lei para a mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se não dispuser de recursos suficientes para oferecer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará para ela a expiação e será purificada. Você veja como é a visão, né? É importante lembrar que as Sagradas Escrituras é uma junção daquilo que é a vontade divina, a lei divina ou a inspiração divina com aquilo que é humano. Então, não fique escandalizado quando você encontra humanidades demais presente no texto sagrado, porque é Deus que está descendo a nossa humanidade para purificar, para renovar, para direcionar a nossa humanidade. Então, por isso, muitas vezes nos textos sagrados você vai encontrar elementos muito humanos, não é? E é de todos eles é que Jesus vai nos purificando, ou seja, daquilo que tem mais humano do que divino na compreensão dos textos sagrados. Por isso que o texto de hoje apresenta uma certa dificuldade na compreensão, mas a mulher grávida, que deu à luz, ela está impura, ela está em pecado, porque depois ela precisa oferecer um sacrifício, né? Seja pela sua purificação, seja por causa do seu pecado. Então, se via dessa forma, que a pessoa ficava impura em consequência de algum pecado que ela tenha cometido ou feito. Ainda que não tenha, a graça de Deus a purifica. Então, todo aquele fluxo sanguíneo que a mulher tem, seja no período da sua menstruação, que vem de uma forma, seja o fluxo sanguíneo, que é o sangramento pós-parto, que as mulheres tinham, claro, eram tidos como um período de impureza para a mulher. E no período de impureza, é muito interessante que eles não podiam tocar em nada que fosse sagrado. A mulher não podia ir ao santuário, se apresentar diante da presença de Deus, não. Tinha que observar esse período aqui do resguardo, né? E de 2 semanas, e depois desse período ela se apresentava ao templo com os animais para a purificação, né? Nossa Senhora, por exemplo, que é toda pura, nasceu sem pecado, ela foi, né, ao templo oferecer pela sua purificação. Na verdade, é o cumprimento de um ritual religioso que considera esse período da mulher após o seu parto, por causa de todo esse sangramento que ocorre como um período de impureza. Já é um momento assim tão frágil para as nossas mulheres, que serem consideradas pecadoras ou assim por diante, já torna demasiadamente pesada aquela situação. Mas o que há de divino nisto? A única coisa de divino, de muito importante a prestar atenção aqui, é o cuidado de Deus, a delicadeza de Deus, com esse tempo que é delicado para a mulher, que é o tempo da sua gestação. Os primeiros dias do filho, o cuidado que tem que se ter com a mulher e assim por diante. Para que se tenha, acima de tudo, a preocupação de Deus é resguardar a mulher nesse tempo. Ela não está doente, mas ela exige cuidados especiais. E hoje nós percebemos que mais cuidado se exige ainda do que naquele tempo, não é? Quer dizer, naquele tempo exigia cuidados, mas hoje, com a medicina, com todas as pesquisas, todos os trabalhos, com um conhecimento melhor que se tem da natureza humana, quanto mais cuidado se deve ter com uma mãe que deu à luz nesses primeiros dias para a saúde dela, para a saúde da criança e assim por diante, não é? Agora, quando se fala de impureza, sobretudo o cuidado que deve se ter com o sangue humano, que vem desse sangramento e assim por diante, por não saber lidar até de forma higiênica com esse aspecto, né?
Então, para que a própria higiene fosse conservada, é que a lei foi observada dessa forma. O capítulo 13 já vem tratar a respeito da lepra humana. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando alguém tiver na pele do corpo algum tumor, erupção ou mancha branca brilhosa, com aparência de lepra, será levada ao sacerdote, a Arão ou um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a mancha na pele do corpo. Se os pelos da mancha se tornaram brancos e a parte afetada parecer mais afundada que o resto da pele do corpo, é mancha de lepra. Após examiná-lo, o sacerdote declarará impuro. Se tiver na pele um corpo de mancha branca, que não parece mais funda do que o resto da pele, e os pelos não ficarem brancos, o sacerdote isolará o paciente durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se perceber que o mal estacionou e deixou de propagar sobre a pele, ele o isolará por mais 7 dias. Então, a lepra era um mal que se alastrava com muita facilidade na época. E até pouco tempo atrás também, muitas vezes sabia se lidar com essa doença da pele, como lidar com ela, bem como outras doenças cutâneas também. Então, o primeiro é o cuidado medicinal, não é? Não é preconceito e nem discriminação, ainda que depois o resultado de uma observância cega disto tenha marginalizado leprosos e pessoas com tantas outras situações. Ficou afastado. Jesus é que vai trazer para o meio. Jesus é que vai cuidar. Jesus é que vai amar. Porque se a gente afasta de alguém, ou alguém do nosso convívio, para um cuidado médico, para um cuidado de saúde mais especial, é para amá-lo com mais intensidade. E não para marginalizá-lo ou discriminá-lo ou deixá-lo com sentimento de culpa, sentimento de rejeição ou ainda complexo de inferioridade. Não, de forma nenhuma. A lei, como foi estabelecida, ela foi estabelecida para se ter o cuidado, né? Já que não se tinha médicos com tratamentos adequados para lidar com essas situações próprias aqui da natureza humana. Mas o que era para ser cuidado acabou sendo depois preconceito e marginalização de tantos. E por isso que Jesus desceu para o nosso meio para colocar em ordem o que muitos acabaram colocando em desordem, a interpretação da própria lei divina. Muito bem, vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para que esteja conosco aqui na nossa reflexão da Palavra de Deus. O capítulo 12 do livro do Levítico nos coloca em contato com essa questão da mulher que fica impura após o parto. Claro que para a gente é uma coisa que soa muito estranho, como uma mulher vai ficar impura porque ela deu à luz. Mas o que está em jogo aqui é a questão do sangue. O sangue é o objeto que é colocado aqui. Bem, essa história da evolução do conceito do sangue para tornar alguém impuro é bem longa, bem extensa, e eu coloco um pequeno resumo simplesmente. Existe aquele mandamento que é de não matar, de não cometer um homicídio. A ideia é aquela de que alguém que matava alguém, e naquele tempo as mortes eram sangrentas mesmo, né? A pessoa sujava a sua mão de sangue humano. E porque ela sujava a sua mão de sangue humano, ela ficava impura. Essa é a ideia. Só que depois as coisas foram se desenvolvendo e essa ideia de que o sangue humano deixava alguém impuro vai caminhando a ponto que ter contato com qualquer tipo de sangue humano já deixava alguém impuro. Então alguém que carrega alguém que foi morto, se tem contato com sangue, fica impuro. Claro, só de carregar alguém morto já vai ter um critério também para dizer que está impuro. Mas teve contato com o sangue e ficou impuro. Não se podia ter esse contato a não ser dentro ali com o sangue dos animais. Mas por causa desse mandamento de não matar é que se desenvolve essa temática. A ponto de chegar ao exagero de que se tivesse um corte sobre a própria pele e o sangue tocasse na própria pessoa, ela ficava impura.
Uma coisa ilógica, claro, né? Porque o sangue que está circulando dentro da veia, se estiver fora, deixa alguém impuro, né? O próprio sangue não teria sentido. Mas isso é um desenvolvimento teológico, exagerado inclusive, no que toca precisamente o mandamento de não matar. E aqui ele é aplicado à mulher também, que vai ter duas possibilidades de impureza. Durante a sua menstruação, ela tem contato com o seu próprio sangue, e no caso do parto, ela também tem contato com o seu próprio sangue. E é por isso que vai ter essa diferenciação aqui de dizer que ela ficou impura. Agora, estranho também são os prazos, né? Que se for um menino é metade do prazo, se for uma menina é o dobro do prazo. Mas são somente elementos culturais, né? Não devem ser tomados ao pé da letra, porque isso daqui reflete uma cultura que não é a nossa e que já encontrou no choque cultural exatamente uma correção. Se nós olharmos o capítulo 13, veremos então os tratamentos referentes à lepra. Isso é interessante de ser visto também. Principalmente, qual é o papel do sacerdote sobre esses casos? O sacerdote aqui não cura a lepra. O sacerdote simplesmente analisa, faz ali a inspeção para dar um veredito se a pessoa está pura ou não está pura. Imaginando que a lepra é uma manifestação exterior de uma pureza interior, né? Por isso o sacerdote vai lá, olha, vê se a mancha como que está e se não tem mais, ele declara, agora já está puro. Porque não era exatamente o seu papel a medicina, mas simplesmente a inspeção. Se olharmos lá no Evangelho de São Lucas, vamos encontrar o momento que Jesus manda aqueles leprosos até o sacerdote, para que o sacerdote veja e diga que aquela pessoa está pura, mostrando que essa lei que aqui está ficou em vigor por muito tempo. Mas a função do sacerdote não era curar a doença, era só apresentar um veredito. Senhor, torna o nosso coração puro. Torna o nosso coração puro, Senhor, para vivermos Tua palavra, para amarmos nossos irmãos sem discriminação, sem preconceito, vivendo em tudo a Tua vontade. Purifica o nosso coração de todo mal, Senhor. Purifica-nos, Senhor, de toda a impureza. Que a Tua palavra, Senhor, nos ensine a viver a santidade. E é por isso que nós imploramos a Tua bênção, nós imploramos a Tua graça, nós imploramos a Tua misericórdia. Nós imploramos, Senhor, que o Teu Espírito nos lave, nos purifique e nos renove. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz, muita ternura no seu coração. Que Deus te conceda sempre uma vida muito abençoada. E eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.